Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Linha do Tempo Maringá. E hoje a nossa viagem pelo tempo vai ser pelo esporte na Cidade Canção. Vamos descobrir mais curiosidades sobre alguns dos centros esportivos aqui da nossa cidade, sobre a história do futebol, do atletismo e de outras modalidades. E vamos conversar também sobre como está o investimento hoje no esporte aqui em Maringá, perspectiva para o futuro. E para isso, meus convidados hoje estão aqui comigo. Vou começar por você. O Júnior é CEO do Maringá Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Olá, Brenda. Bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estar presente nessa mesa linda aqui, fantástica, com pessoas de gabarito aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Viu? Legal demais. Cláudio Viola, editor de esportes, e que já está ali com um pezinho no esporte há mais de 40 anos. É isso, Viola? Já. Um pouquinho menos. Bem-vindo. Obrigado, Brenda. Obrigado. Eu tenho um privilégio, uma alegria muito grande de estar aqui para a abordagem de questões sobre esse tema que a mim me fascina, que é o esporte. Antônio de Paula, que é jornalista, escritor e criador do Museu Esportivo de Maringá. Bem-vindo novamente, de Paula. Eu que agradeço, Brenda. É uma satisfação participar com os amigos aqui. E eu entro mais no lado histórico, porque tem muita coisa do presente aí, menina, não dá para acompanhar tudo não. Então está o secretário aí, está o Júnior, o Viola, eles podem falar mais do dia a dia. Eu fico com um pezinho bem lá na história. E pode contar aí para a gente fazer essa linha do tempo aí. Legal demais. Robson Xavier, que é secretário de Esporte e Lazer, atualmente aqui em Maringá. Bem-vindo, Robson. Bom dia a todos. Obrigado, Brenda, pelo convite. Uma honra estar na mesa aqui, com essas feras aqui do futebol. Eu sou o único que não sou do futebol, literalmente, aqui na mesa, né? Mas é muito bom falar do esporte na cidade e de nossa cidade. E com certeza, a gente vai dar um mergulho, talvez mais profundo ali no futebol, mas vamos passear por todas as outras modalidades. E eu vou começar por você, de Paula, que já colocou ali, ó, meu negócio é o passado. E realmente, quem ainda não conheceu o Museu Esportivo de Maringá precisa conhecer. Você estava me contando que ali, funcionando num espaço físico determinado, fixo, já são 5 anos, mas antes já havia exposições itinerantes, começou virtualmente. Vamos lá, antes da gente falar um pouco mais a fundo sobre o museu, Sim. Vamos falar sobre o início do esporte aqui em Maringá. Você tem diversos registros lá no Sim. museu e uma pesquisa vastíssima sobre esse assunto, tanto no futebol quanto nos outros esportes e modalidades. O que você conta pra gente aí do início esportivo aqui em Maringá? Bom, primeiramente eu quero agradecer muito os doadores de relíquias para o Museu Esportivo de Maringá. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu gosto de citar esses esportistas, ex-jogadores, né, ex-dirigentes, esse pessoal que contribui para o resgate, para a preservação da memória do esporte. Então, meu agradecimento eterno a esse pessoal, minha gratidão. Então, nós estamos com o Museu Esportivo contando a história do esporte, mas notadamente é o futebol, não tem como. O futebol é muito forte, é o carro-chefe, é mais praticantes. Agora, nós temos uma história bonita que começa nos anos 40, já com a Sociedade Esportiva Recreativa Maringá, o SERM, que foi o primeiro clube bem organizado, apesar que tinha muitos clubes na cidade, nas propriedades rurais. Mas depois a gente entra nos anos 50, outros clubes aparecem, com melhoramentos, tinha time, o Maringá Velho, a Operária. Então, tem muitas histórias ali no Museu Esportivo contando esse início do futebol em Maringá. Entramos nos anos 60, tem o basquete, tem o vôlei, tem o atletismo. Então, são várias modalidades, né, que surgiram, né, nesse período e que muita gente marcou o seu nome na história, sabe? Então, quando a gente fala em história, a gente está prestando homenagem a muita gente que já não está mais entre nós, mas que essas pessoas fizeram uma divulgação muito importante de Maringá, sabe? E, de novo, vem a Flora, aquele nome, né, o Viola, que é muito ligado à história também, que é o Grêmio Esportivo Maringá, que foi o primeiro clube campeão da cidade e que eu tenho um carinho muito grande por esse clube, porque eu era garoto na época e eu conheço
alguns remanescentes daquela época, sabe? Quando fala museu, eu já associo ao Grêmio Esportivo Maringá. E aí a gente chega já atravessando o Grêmio Esportes Maringá, e eu vou longe. E a gente chega agora, para eu ser mais conciso, para falar do Maringá Futebol Clube, que eu estou torcendo muito para que o Maringá faça história, para que eu coloque essas histórias nos quadros, nos vídeos, nas lives que nós fazemos lá, sabe? Então, eu torço muito para que esse time continue nessa caminhada aí, sabe? Que seja um clube campeão. Então é isso. Basicamente, em linhas gerais, é isso que eu tenho para falar nesse início da história. Mas tem outros detalhes de cada modalidade que a gente pode escorrer também. E esse museu, ele existe para resgatar realmente histórias e a história do esporte. E mais rico, porque a gente fala, a história de tal coisa. A história é construída por histórias pessoais, né? Histórias de vitória, história de derrotas sofridas, né? Isso a gente permeia ali toda a identidade esportiva. Você falou do futebol, e eu acho que não tem como a gente falar do futebol em Maringá sem falar do Willie Davis, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse emblemático estádio que nós temos ali no coração da cidade. Quem sabe muito do Willie Davis é o Viola. O Viola sabe bastante do Willie Davis, ele é um defensor desse nome, Willie Davis. Não pode mudar o nome, né? Nós somos, eu vou explicar daqui a pouco por quê. E ele vai explicar para você. Agora, aquele espaço ali era um espaço da Companhia Melhoramentos, e esse estádio foi construído em 1956, né, Viola? 1956, com um amistoso com Londrina. E ali abrigou grandes jogos, tem jogos espetaculares que aconteceram, grandes jogadores do futebol brasileiro e internacional desfilaram ali, sabe? Então, é um estádio que, quando a gente vai contar a história do Willie Davis, não tem como dissociar aquela memória afetiva da gente de frequentar esse Willie Davis nos anos 60, 70, 80, dos sofrimentos, né, que a gente... vitórias assim maravilhosas e derrotas assim que devastadoras, que você fala, nunca mais eu venho nesse estádio, na semana seguinte você está lá. Então, o estádio Willie Davis no centro da cidade, né, que é emblemático, você entra ali para assistir qualquer jogo, você começa a lembrar, passa um filme, realmente um filme histórico, em preto e branco, eu diria, mas é maravilhoso você ter um estádio desse. E eu peço a Deus para que seja montado um time em Maringá que faça jus a toda essa imponência do estádio Willie Davis. E repetindo o Maringá Futebol Clube, eu sou do meu coração de todas as torcidas para os times de Maringá. É o time da vez, eu estou torcendo, sabe? Então é isso. Viola, agora eu queria, já passando a bola para você, me conta um pouquinho da sua história com o Willie Davis e esse carinho que você tem pelo nosso estádio. É porque é o templo do nosso futebol, né? Mas, curiosamente, a origem do Willie Davis é uma história que eu tive acesso por uma questão de sorte, exatamente numa época, numa situação como essa. Quando se comemorava os 50 anos de Maringá, portanto, há 25 anos, eu tive o privilégio de entrevistar Ivan Babkov, um russo, que foi um engenheiro russo que aportou por aqui em 1932, por aí, da Companhia de Terras, e começou e iniciou a construção da cidade, a fundação da cidade. E no âmbito do esporte, ele me contou uma história que é pouco divulgada, sobre os engenheiros, e disse que um tal de Willie Davis, um dos seus engenheiros, estava já querendo voltar, querendo não mais permanecer em Maringá, e cada um dos engenheiros tinha uma cota de terreno, um espaço. E os funcionários queriam um local para praticar futebol. E a diretoria da companhia disse, não há mais espaço. Esses espaços já foram comercializados ou doados para as pessoas que aqui trabalham. Aí o Willie Davis disse, olha, eu como não vou ficar nesse matagal aqui, vou voltar para a civilização, eu tenho um terreno lá, se vocês quiserem, eu faço, você vende? Eu falei, não vendo, eu dou. Passo para vocês. Onde era esse terreno? Exatamente onde está instalado hoje o Estádio Regional Willie Davis. E o Willie Davis, antes de chegar em Maringá, tinha passado por Londrina e lá chegou a ser nomeado como prefeito. E muitos contemporâneos acham que, por conta disso, dessa ligação dele com o tradicional rival que é a Londrina, o estádio não poderia chamar Willie Davis. Mas tem essa história, que o estádio está no terreno dele, ele doou. Então eu acho que seria uma injustiça tirar o nome do Estádio Regional Willie Davis. Quantas tentativas já foram feitas, quantos bizarros nomes já não inventaram para tentar mudar,
mas não tiveram força, por sorte, eu acho. E o Willie Davis é o nosso cartão postal, é o nosso templo. A história do futebol profissional está ali, do Grêmio Esportivo Maringá, do Grêmio de Esportes Maringá, e essa história bonita que o Maringá Futebol Clube está fazendo. Afinal de contas, o vice-campeão paranaense manda os seus jogos no Willie Davis. Portanto, eu acho esse logradouro de uma importância histórica. Antes da gente mergulhar ali na história do Maringá Futebol Clube e trazer para os dias atuais, o Viola e também o De Paula trouxeram ali o passado do futebol maringaense e a importância do Grêmio Maringá também. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho, antes da gente entrar na história dos clubes. Viola, você me contou aqui que começou como locutor, né? É verdade. Você lembra qual foi o primeiro jogo? Eu me lembro, como eu antes trabalhava como locutor numa outra área, na área de entretenimento, mas do âmbito do esporte, a primeira experiência que eu tive não foi nem com o Grêmio. Havia, à época, dois times, né? Havia o Grêmio e o Maringá Futebol Clube. E eu comecei fazendo um jogo entre o Maringá Futebol Clube e o Grêmio. Antes tinha atuado como repórter, né? Já do Grêmio dos anos 80. Mas a minha primeira experiência profissional mesmo, como comunicador de esportes, foi numa partida do extinto Maringá Futebol Clube contra a equipe do Londrina. E aí vamos mergulhar agora na história do Grêmio, né? Vamos lá. Dos Grêmios. Dos Grêmios, porque as pessoas confundem muito também. O Grêmio Maringá, mas qual deles? De Paula, conta pra gente então, como é que começou a história do futebol maringaense já mais profissionalizado, digamos assim? A história, eu descobri isso bem depois, de uns anos para cá. Em 1958 houve uma tentativa de se formar um time profissional em Maringá, chamado Maringá Atlético Clube. Esse clube por comerciantes do Maringá Velho. Em 1958 o time começou alguns jogos e eu conversei com o Lauro Fernandes Moreira, filho de Napoleão Moreira da Silva, querido seu Lauro, e ele me contou dessa tentativa, então não virou. Começou a levar umas goleadas, não teve mais participação no início de uma chave norte do Campeonato Paranaense. Em 1961, foi fundado, em setembro de 61, o Grêmio Esportivo Maringá. Esse clube, ele durou até 1971. Depois veio o Maringá Esporte Clube, que também não virou, que era azul, as cores do Londrina, azul e branco, as cores do Londrina. Tentaram mudar para alvinegro, também não deu certo. Aí em 1974, né, Viola? Daí veio o Grêmio de Esportes Maringá. E a gente tem que fazer um registro sempre aqui. Eunio Silveira Pomo. Eunio Silveira Pomo, o apucarano, o saudoso Eunio, que fundou esse clube. E esse clube, ele foi de 74, em 77 foi campeão. Então ele ficou marcado por isso, esse título de 77. Aí ficou muito forte essa ligação. Viria a ser vice em 81. Vice em 81. E esse Grêmio ele foi oportunista porque ele se apropriou das cores do Grêmio Esportivo e o Galo e tudo mais. E aí as pessoas ficaram assim, é o mesmo Grêmio. Então até hoje as pessoas, é o mesmo Grêmio. Esse Grêmio Esportivo tinha sido campeão em 62, 63 e 64. Foi campeão da Série B em 68 também. 69, chamado Robertinho, que equivale à segunda divisão nacional. Então era um super time nos anos 60. Aí veio esse Grêmio em 70 e aí chega nos anos 80 bem, mas aí no final dos anos 80 começa a derrocada, legal. Degringola. Aí degringola. Aí questões políticas, né? Aí uma divisão, aí muita coisa aconteceu de ruim. E nos anos 90 surge, no final dos anos 80, o Maringá Atlético Clube, que é o MAC, também fundado pelo Eunio Silveira Pomo, que também não durou muito tempo. Mas aí vem o Maringá Futebol Clube nos anos 90, 1995. Não o atual. Não o atual, que era verde, preto e branco também. As cores as mesmas. E era o Lobo Feroz. Porque nós fizemos o hino, eu e ela fizemos o hino do Lobo. Aliás, o De Paula e eu fizemos hino de várias agremiações, que todas faliram. Todas faliram. Logo, o conselho... Não nos convidem para fazer hino. O conselho que fica é não convidem o Júnior já não nos dois convidou, ele passou a missão ele sabe disso, ele passou para outra pessoa. Estava pensando em fazer o hino do Maringá, tudo ia ficar para próxima. Melhor deixa, né? Deixa eu procurar outro compositor. O Rodrigo tá aqui, o assessor de imprensa, o Rodrigo do Maringá, ele sabe disso e não, nem convidou a gente. Aqueles dois não. Mas aí apareceram outros Grêmios, né? Grêmio S.A. para se apropriar dessa marca forte, né? E hoje o Grêmio está aí tentando voltar.
Mas surge o Maringá Futebol Clube já nos anos 2000, né? 2010. Né? 2010 fundado, 2010, depois né? E aí surge esse clube aí para resgatar o futebol profissional de Maringá. Porque o maringaense acabou ficando órfão de time por um bom Por tempo, vários né? anos, vários anos, não tinha. Aí chega em 2014, o time é vice-campeão, né, Viola? Parece que esse título não, né? Que pena, perdemos para Londrina. Mas esse vice-campeonato, eu digo que deu uma estabilizada assim no clube, sabe? Resgatou o futebol. O torcedor começou E a aguçou olhar, algo no torcedor também, né? Falou assim, caramba, esse time aí, vamos ter que levar a sério, não é mais um, né? Então é isso. Acho que eu consegui fazer um roteiro aí, Viola, faltou algum? Não, a síntese aí, é essa né? mesmo, essa passagem. O Grêmio de origem, o Grêmio Esportivo, o Maringá, que até hoje temos remanescentes, né? Jogadores da época. O Roderley, por exemplo, que foi... Edgar Belisário. E essa vitória do Grêmio, que foi tão simbólica, né, lá em Curitiba, e, enfim, foi uma aura muito grande 77, em torno disso, que foi resgatada agora com o Maringá chegando à final. Acho que muita gente relembrou, quem não viveu essa época conheceu, e quem viveu relembrou esses tempos, né, de estádio lotado, gente ali pendurada para ver o jogo, e toda a emoção que foi quando o time chegou campeão, né? Quando chegou campeão em 77 e vice agora 2022. A emoção se repetiu, né? Se repetiu, né? até comentava com o Júnior sobre, vendo o jogo, não fui ao estádio, vi pela televisão. Quando o Maringá fez o gol, eu falei, gente, por quê? Reconhecidamente o Coritiba é superior tecnicamente, estruturalmente. O Coritiba está campeão, não por favor, está por mérito, não é? E perder um título para o Coritiba da forma como o Maringá Futebol Clube perdeu é até motivo de orgulho. Tanto que o próprio estádio Couto Pereira reconheceu com a sua exigente torcida, quando o Maringá Futebol Clube acenou, o estádio ficou de pé antes de comemorar o título do Coritiba, aplaudindo o vice-título do Maringá Futebol Clube, porque reconheceu no tricolor uma equipe qualificada tecnicamente, de jogadores leais, fizeram uma partida limpíssima, aguerrida. Então, quando o adversário reconhece o mérito, quando o adversário te aplaude, significa que foi uma campanha muito boa. E eu vendo aquele jogo, quando o Maringá fez o primeiro gol, o Bianchi que marcou, Matheus Bianchi marcou o gol, eu, mesmo reconhecendo que o Coritiba era superior tecnicamente, eu pensei como Obama. Yes, we can. Mas nós não queremos. Pensamos também. Mas foi um vice com cara Honrado, de campeão, com né? cara de campeão. Tanto que a própria torcida maringaense reconhece, assim, você não viu, não se ouviu críticas sobre, perdeu o campeonato. Não, você não perdeu a condição de campeão, você ganhou, você mereceu, você justificou a condição de vice com muita honra. Até porque, só interrompendo um pouquinho, historicamente, o Maringá é vice-campeã em 65, né, Viola? 65. Perdeu para o Ferroviário, não é isso? Exato. Em 67 para o Água Verde, isso o Grêmio Esportivo. Aí o Grêmio de Esportes, em 81, perdeu para o Londrina. Foi uma derrota muito sofrida. Essa foi sofrida. Foi Esse título, esse vício de 81... A gente não aceita até hoje. De Paulo e eu, que somos mais veteranos, a gente não podia perder. Vice, então, você não teve orgulho nenhum de ser vice. E aí nós tivemos a possibilidade... Como 2014 também, com o Maringá. Nós tivemos a possibilidade. Teve honra nenhuma naquele vice de 2014. Nossa, eu estou falando do mesmo Maringá. Contra o Londrina. O Júnior era de reconhecer. Esse vice que a gente comemora diante do Coritiba, a gente maldiz diante do Londrina. Naquela tarde... que é para tirar da memória. O Willie Davis com a lotação completa, com 20, cabem 21 mil pessoas, eles deviam ter 25, 30, e o time perde o título. Quer dizer, esse vice é um vice... Em casa, pro rival, foi doído, Veja né? como a diferença, é o mesmo título, o mesmo troféu. Foi sofrido demais. Vou chorar de Daqui a pouco tá todo mundo chorando aqui, lembrando disso. Eu acho que foi o dia mais triste da história do futebol profissional de Maringá. Eles chamam de salão de festa, os londrinenses. Salão de festa deles. Precisamos mudar isso urgentemente, né? Essa rivalidade histórica que existe e o time do Londrina ser campeão aqui, da forma que foi, com o time do Maringá melhor qualificado, com o time do Maringá performando melhor ao longo da temporada. Artilheiro do campeonato, time com maior presença de público, time com artilharia. Tinha tudo para ganhar. Estava com o título na mão. E aí ou perde.
Então, diferentemente do que foi agora em 2022, chegar em vice naquela oportunidade é uma página lamentável do nosso futebol. Com certeza. E agora eu passo a bola para você, Juninho, né? Pode ser Juninho? Pode ser. Então tá, que todo mundo conhece como Juninho. Exato. Conta pra gente o início dessa história, porque como a gente mencionou, né, durante muitos anos o maringaense sentiu falta de ter para quem torcer. E até pela proximidade com São Paulo, né, a gente tem uma proximidade muito grande, uma identificação com o interior paulista. Muita gente daqui você via com camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, alguns até de times cariocas, Flamengo, Vasco, Botafogo. E a falta que fazia ter uma camisa de um time maringaense para vestir, para torcer, para ir para o estádio. E o Maringá Futebol Clube, ele nasceu meio que com essa missão, né? De trazer de volta essa identificação com o time da casa, né? Sim, é até interessante que quem sofreu muito foi a minha geração, né? Eu nasci em 85, também essa geração sofreu bastante. Não nasci torcendo para times de Maringá, né? Sim, embora eu ia com meu pai no estádio, me levava muito no estádio Lee Davis, ele falava que eu dormia na cadeira, comia amendoim, tomava coca e dormia na cadeira, não conseguia assistir o jogo, mas era essa lembrança que eu tenho de criança com meu pai. E eu sofri muito, a minha geração sofreu muito de não ter um time para torcer. Em 2014 eu estava na arquibancada atrás do gol, acompanhando o jogo, como torcedor do Maringá, vi o Cristiano bater a bola no pé da trave ali, né, passando no lado, e o sofrimento foi realmente muito grande. E o Maringá Futebol Clube nasceu dessa ideia de trazer realmente, sabe? E não é um processo da noite pro dia, né? É um processo que vai passando anos. Então, o título de 2014, o vice-campeonato de 2014 trouxe isso também, o retorno do orgulho do maringaense, né? De ir para a cidade, ir para o estádio vestindo a camiseta do time, você conseguindo ver nos pontos da cidade a galera falando do Maringá. Isso foi muito interessante, eu como torcedor naquela época. E esse ano de 2022 também... Mas é forte ainda, como o Viola falou, nós chegamos, é um vice-campeonato que nos enche de orgulho, porque nós saímos realmente do Couto Pereira aplaudidos pela torcida. Naquele momento, eu estava assistindo o jogo, eu estava assistindo como torcedor, né? E aí eu tive a sensação, pô, vai dar. E aí, de repente, volta o intervalo, a gente toma os gols, e você fica com aquele sofrimento, né? E aí cai a ficha quando você fala, caramba, olha o Couto Pereira, com 28 mil pessoas aplaudindo o time, pela forma que foi o jogo, né? Pela lealdade que foi o jogo, como o jogo foi aberto. Então, justamente isso. E aos poucos o Maringá Futebol Clube está conseguindo resgatar essa torcida, né? Eu tive um episódio, eu conto lá no CT, para todo mundo, que me emociona muito, porque eu tive num momento, um tempo atrás, no Country Club de Maringá, e eu vi um menininho jogando futsal com a camiseta do Maringá. Coisa ele estava no gol, né? E eles brincando, chutando a bola, e alguém chutou a bola, ele defendeu, ele gritou, Denison! Aquilo me arrepiou de uma forma que... Quando eu era pequeno e eu ia acontecer isso, eu gritava Zete, Ronaldo, eu gritava os times ainda de hoje fora. Cássio, né? Tafarel. Tafarel, que é histórico, gritou, né? Denison. E aquilo me chamou Isso é atenção, muito importante. Nós estamos resgatando o futebol, dando a oportunidade para essa geração torcer para o time da cidade, o time que carrega o nome da cidade. Isso é muito importante, tem um valor muito grande, né? E é o que nos move, é o que nos comove para continuar. E sem dúvida, De Paula, nós vamos conseguir manter esse time aí por muito tempo. Vamos tentar reverter essa questão dos vice-campeonatos, né? Logo a gente vai estar batendo aí de novo nas finais para conquistar o campeonato. Para encorpar o seu museu. Exatamente. Não, mas já está lá, o vice do Maringá está lá. Inclusive, eu não sei nem se eu posso fazer nesse momento, mas hoje o museu são histórias contadas, né? Que um momento foi atual, né? E essa camiseta é a camiseta de 2022, do vice-campeonato, que um dia vai ser contado como uma história. Então, eu faço questão de ter com vocês lá no museu. Já registramos aqui, ó. Agora faz parte do acervo. Porque vamos à prática. Daqui alguns anos, né, quando tiver outras pessoas fazendo outros podcasts sobre o esporte, vão estar falando alguns campeonatos de Maringá. Que surpresa legal, eu ganhei o dia. Olha aí. Muito O museu demais. agradece. Eu vou mostrar. Aliás, lindíssima camiseta, né? Mostra aí pro pessoal ver em A casa. 10, hein? A 10. Você que está só ouvindo aí pelas plataformas de streaming, vamos para mostrar ver o tem que acessar o patrocinador. YouTube, hein? Claro. Esse paga a conta, esse aí já vai pagar a conta. Obrigado, viu? Obrigado, Bacana. obrigado. Muito legal. E, Juninho, você estava colocando que foi realmente uma campanha incrível essa última, todo mundo se emocionou demais e ser aplaudido ali.
Mas é uma história muito recente, se a gente for parar para pensar também, né? A história do Maringá Futebol Clube é uma história recente que está em construção ainda. E como você colocou, isso não se constrói da noite para o dia. E são vários fatores envolvidos. Para quem não está acompanhando tão de perto quanto a turma que está aqui com a gente hoje, que às vezes só vê o jogo, ou só vê a partida, assiste pela televisão, ou vai no estádio de vez em quando e fala: ah, mas não ganhou, ah, mas não foi campeão. Do que depende a construção de um time campeão? Porque são vários fatores envolvidos, né? Sim, são vários fatores envolvidos. Primeiramente, uma administração, né, que faça nutrir as boas práticas do mundo, né, empresarial dentro dessa corporação, para que você mantenha ela de pé, né? Mantenha ela em pé, mantenha ela sustentável, né? E outros pilares vão surgindo, como os patrocinadores, que são tão importantes quanto a boa gestão. Mas não adianta você também só ter o apoio do patrocínio se você não conseguir fazer essa boa gestão, né? Então, elas são complementares, né? Então, o que o De Paula fez, assim, valorizando o nosso patrocinador, é algo que a gente tem que fazer a todo momento. Da mesma forma que ele agradece os doadores, né, de relíquias, eu preciso agradecer sempre os patrocinadores do Maringá, porque realmente são eles que oportunizam isso, né? E internamente a gente vem se organizando. O Maringá, uma breve história do Maringá: nasceu em 2010, né? Naquele primeiro ano disputou a terceira divisão do Campeonato Paranaense, subiu. Aí ficou 2011, 12 e 13 disputando a segunda divisão. Em 2013 sobe da segunda divisão para a primeira divisão. Em 2014 conquista esse vice-campeonato. Uma história meteórica do Maringá, mas ao mesmo tempo ela tem a queda também muito brusca, né? Como acho que a maioria dos projetos aconteceram aqui em Maringá, né? E o que o maringuense sofre muito é: será que agora será que a gente consegue ter a manutenção dos times ao longo do ano? É a grande vitória. Hoje é a nossa principal vitória, vamos dizer assim, né? Então, em 2014 acontece isso. Em 2015 disputa uma Copa do Brasil contra o Santos. Contra o Santos. Madureira, o primeiro jogo foi Empata Madureira. Aqui 2-2 com o Santos e depois perde por 1-0 lá. O time que era Robinho, Ricardo Oliveira, o Gabigol. Então, assim, muito rico esse jogo. E aí, depois disso, em 2016, acontece a queda da segunda divisão. E aí foi onde a gente assume o time. Balde de água fria, né? Quando se tinha a impressão de que o projeto decolaria definitivamente, vem essa queda para a segunda divisão. Exatamente, 2016. E aí acontece um abandono do clube. E aí empresários maringaenses começam a se unir para a retomada do Maringá, né? Ao final de 2017, nós já estava na administração do clube. Em 2018, a gente funda uma SA, uma empresa, né? Contando principalmente com empresários de Maringá. A grande maioria eram empresários de Maringá, mas alguns da região, né? Que essas pessoas que fazem o Maringá se mexer além, junto com os patrocinadores, né? Então, são essas pessoas que, se faltar, completam, né? E falta, e completam muito, né? Também, né? Então, é assim que funciona. E aí, desde então, a gente vem esses empresários que formam essa SA, eles são daqui de Maringá, e são empresários e trazem essas rotinas administrativas, que é importante. É a profissionalização do clube, né? A gente fala sobre isso, tem que acontecer. Essa visão do clube como empresa e que precisa dar certo, né? Que a gente traz essa visão empresarial para dentro do clube, eu acho que isso é um grande diferencial e que faz tanta gente realmente acreditar no agora vai de verdade. Por isso, por trazer essa profissionalização maior, né? Sim, os clubes, a maioria dos clubes no Brasil, eles são associações sem fins lucrativos, né? Mas elas precisam buscar o lucro, porque se você não buscar o lucro, você está buscando prejuízo. Um prejuízo você não vai conseguir manter. Então, é por isso, é a principal fonte. Se você não buscar resultados financeiros bons, você não consegue manter esse clube. Então, um ano, é o voo de galinha, né? Ele vai e já cai. Então, eu não posso, a gente não pode ter isso. Então, você tem que visar resultados esportivos, resultados internos, indicadores que mantenham essa instituição viva, né? Então, essas são as práticas. Essa SAF que se estabelece agora na maioria dos clubes é importante. Inclusive, é o próximo passo nosso, Viola. Como o modelo que a gente adotou em 2018, final de 2018, foi justamente o que tinha permitido no momento. E agora, com a lei da SAF, que foi agora efetivada em janeiro de 2022, e alguns clubes já estão fazendo, é o próximo passo do Maringá, que eu acredito que em breve, mais um mês, aí está pronto a nossa SAF, e o Maringá Futebol Clube se torna uma SAF efetiva, que é o que
a lei hoje permite das associações, né? Antes da gente falar sobre outros esportes, né? Quem está assistindo aí fala, vai falar só de futebol? Não, a gente já vai falar de outras histórias também, mas eu queria continuar contigo, Juninho, só para finalizar sobre o Maringá Futebol Clube nesse momento. Como que está a visão de vocês para presente e futuro? Hoje nós estamos disputando apenas as categorias de base no momento, né? Então nós estamos com uma categoria sub-20. Já estava dentro do nosso planejamento estratégico do clube, e isso é importante. A gente não pode dar um passo maior que a nossa perna. Então, o nosso projeto era a gente ter uma categoria de base nossa, independente, né, sem parcerias efetiva dentro do Maringá. Então, nós estamos com o Sub-20 alojando mais de 22 atletas do Brasil inteiro. Então, tem atletas do Nordeste, atletas do Sul, então de todas as partes do Brasil. Nós estamos com essa categoria disputando o Campeonato Paranaense. Porque a nossa temporada profissional ela se inicia em dezembro, final de novembro, início de dezembro, que começa a preparação para o ano de 2023. E o ano de 2023 é um ano muito rico para o Maringá, né? Nós temos o Campeonato Paranaense, com uma expectativa alta, né? O Viola me cobrou ali no bastidor e falou assim, Juninho, sem semifinal, se não chegar na semifinal, não estou satisfeito, entendeu? Eu falei, não, fica tranquilo, vamos fazer de tudo para isso. E nós temos isso, nós temos a Copa do Brasil, que é a cerejinha do bolo, né? Que é onde pode, inclusive, nos trazer renda extras para a gente continuar investindo no futebol. E a Série D, que na minha visão é um campeonato nacional mais difícil, porque é onde se tem a maior quantidade de clubes e é o grande divisor de águas. A partir do momento que você passa da Série D para a Série C do brasileiro, você está dentre os 60 principais clubes do Brasil, né? E aí você já tem uma condição de você se estruturar, de você se planejar, sem muitos, não é risco, mas assim, com mais estabilidade, vamos dizer assim. Com certeza, isso faz muita diferença. Quando você disputa a Copa do Brasil, você abre espaço para ser campeão mundial. É verdade, quem sabe, né, Viola? Nós um passo, você ganha a Copa do Brasil, necessário. Disputa a Libertadores. Tá logo ali, só não vê quem não quer. Exatamente isso, mas é um passo assim, tudo depende dos sorteios, né, que acontecem, né, então o sorteio já começa em janeiro, já começa o primeiro sorteio. É interessante assim, vamos torcer para pegar um time grande ou torcer para pegar um time médio, né? Se torcer para pegar um time grande é legal porque você deixa a casa cheia, né? Pega um time médio para permanecer ou um grande para fazer história. Faturar um pouco. Exatamente. Difíceis escolhas para torcer. Médio conseguir chegar mais para frente, Viola. É verdade, eu acho melhor. Mais interessante. Mas enfim, é um ano muito promissor para o Maringá Futebol Clube por conta dessa competição. E o Maringá projeta isso, que pelo menos ao longo, independente do resultado de 2023, tá? Mas que a gente consiga manter essa regularidade de competições. Então, a Copa do Brasil, para você garantir a Copa do Brasil, você tem que estar entre os 4 do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paranaense todo ano. É realmente um negócio bem difícil de acontecer. Mas a Série D é algo mais palpável. Então, a gente pretende, né, é nosso planejamento, que a gente consiga, se não subir, quando bater na Série D, subir para a Série C logo, manter pelo menos uma constância nessas duas competições, Paranaense e Série D do Brasileiro. Importante. De Paula, agora vamos dar um mergulho por outras áreas do museu, que eu sei que ali não tem só futebol, tem uma área gigantesca para o futebol, que eu acho incrível, mas tem muitas outras histórias de gente que fez o esporte de Maringá brilhar e que brilhou aqui também, gente de fora que também fez história aqui. E você tem algumas relíquias lá que relembram, né, um pouco dessas histórias. Conta pra gente um pouquinho de outros esportes agora. A gente tem atletismo, a gente tem natação, a gente tem basquete, vôlei, como você citou. Vamos dar um mergulho pelas relíquias que a gente encontra lá no museu. O que nós temos muito lá no museu é material impresso, sabe? Tem muitos jornais antigos que remetem para essa história maravilhosa do basquete, do vôlei, do bolão também, do boxe. E até agora você perguntando para mim, me veio à mente um amigo nosso, advogado, o Zé Barbosinha. Barbosinha esteve no museu poucos dias e levou um bolão esse da modalidade bolão, uma bola super pesada, 9 quilos. E a gente tinha bola de rugby, futebol americano, outras bolas lá, futsal. Ele levou aquela peça, pela peça eu achei muito legal. E, caramba, bacana, o bolão que começou nos clubes alemães, né? No caso em Maringá, no Teuto Brasileiro, depois migrou para o Clube Olímpico. Então são senhoras e senhores que disputam
essa modalidade nos Jogos Abertos, conquistaram muitos pontos para Maringá nos Jogos Abertos. Então, quando você me pergunta das peças, além de todas, eu quero concentrar no Barbosinha, porque eu peguei o meu celular e fiquei filmando, como eu faço com todos que dão peças para o museu. O Barbosinha me fala do bolão, ele nunca jogou bolão. Ele começou a falar que o bolão, e começou a falar muito, contando a história. Eu falei, que bacana. O Barbosinha não é ligado a bolão e tal, mas falou. E por um momento ele parou e começou a chorar. Caramba, eu não entendi na hora, mas eu não sabia o que fazer, eu desliguei. E não perguntei na hora ali. E depois eu vim perguntar, falei, você falou com tanta emoção do bolão. Então, aquele ambiente todo, muita fotografia, tá? Você conhece lá, o Viola conhece, o Juninho vai lá daqui uns dias, o Xavier já conhece. Mas aí, ele me contou que aquela bola, ele tinha a Ralva Garcia Neves, isso. Ela fez a doação para ele a doação para o museu para ele entregar. Mas ele lembrou que a esposa dele, falecida, jogava na seleção de Maringá. Então, quando as pessoas me perguntam do museu, cada peça é uma história, sabe? Uma fotografia é uma história. Então eu falo do Barbosinha como poderia falar de tantos outros que chegam e entregam uma camisa. Tem o caso, agora lembrando aqui do Maringá, do Rodrigo, que é o nosso parceiro, o assessor de imprensa do Maringá. Ele levou um radinho que era do avô dele, do falecido, querido avô dele, uma peça, uma relíquia que fica lá no museu, depois a gente disponibiliza no site, sabe? O avô dele ouvia o Grêmio, ouvia o Maringá, né? Então, são muitas peças com muitas histórias, então são eu ia ficar aqui falando muito tempo, né? Sabe? São peças que carregam memórias. Isso, né? Elas têm uma memória própria, boa essa, gostei dessa, cada peça tem uma memória própria. Essas peças têm, sabe, elas são carregadas. E o que eu fico mais, assim, emocionado, e a responsabilidade aumenta muito, é que eu acabo de pegar uma peça, como o próprio Viola, que já fez doação de camisas dos anos 80 para mim, eles disponibilizam, eles me colocam como guardião desta peça. Você imaginou a responsabilidade disso? Aí as pessoas mandam mensagem do Brasil todo para mim, já me mandaram de vários lugares. Aquela camisa que está no site, você vende? Mas, gente, como é que eu vou vender uma camisa que... Preço vou pôr, né? Não tem isso. Eu não troco, eu não vendo. Tem preço, não tem preço. Eu adquiro, eu ganho, mas eu não troco e não vendo. Então, quando se fala em museu, é uma casa de memórias ali, viu, Brenda? É uma casa de memórias e a gente reúne os amigos para contar histórias e eu vou fazendo esse trabalho que dizem que a vocação é quando você está trabalhando e não sente que é trabalho, você fala, poxa, estou me divertindo muito nisso, não é verdade? Então eu estou mais nesse caminho, sabe, de me divertir, de curtir tudo isso. E tem sabe? Muitos atletas que já visitaram o museu, a gente até acompanhou, eu acompanhei alguns deles. Eu gosto muito de falar dos atletas que já estiveram lá, o Nauber, que é já da praia do Xavier, o Nauber, o Emanuel, o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Alex Santos, né, que é do Arucô, esquecemos de falar do Aruco. Já não podemos fechar assim. O Ademir da Guia esteve lá, o Falcão do futsal. Agora, eu acho que tem outros, o Zenon e tal, mas o que eu mais gosto é quando eu vejo um ex-atleta de Maringá. Nossa, eu adoro, daqui uns dias o Careca vai lá, o Carecone lá que jogou no São Paulo. Mas quando vem um atleta que atuou em Maringá, em qualquer modalidade, tem o meu amigo Ivo Kornikzuk, que é do levantamento de peso no Brasil todo, foi até disputou internacionalmente, ele e o Marcos Antônio Montesco. Quando esses caras chegam lá, ex-jogadores de futsal, a minha emoção é assim, é como se eles estivessem assim referendando o museu esportivo, sabe? Fala que bacana, eles elogiam o espaço. É aí que eu gosto mais, sabe? De saber que o maringaense, o atleta maringaense, o ex-atleta, ele está integrado a isso, a essa memória, sabe?
Com certeza. E aí você falou dos atletas locais. Eu sei que a gente corre um risco gigantesco de deixar muita gente fora, mas eu queria que você citasse alguns nomes que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não se recordam. De outras modalidades, né? E que marcaram realmente história aqui, né? Tá, eu falando do vôlei, eu não posso esquecer do treinador Dema, né? Que é um nome assim icônico na história do vôlei de Maringá. Mas aí você se lembra da Cocamar, né, Viola? Cocamar. Deixa eu ver. A Cocamar que montou um timaço de vôlei no final dos anos 90, depois da Telepar, nós tivemos aqui em Maringá. O Giba jogou aqui, o Paulão, medalhista olímpico, jogou. O Ricardinho. Ricardinho, para mim, o maior levantador do mundo. Eu não conheço, não consigo imaginar outro jogador igual o Ricardinho, que é de Maringá também, né? Então, no vôlei, aí do basquete, não tem como eu não me lembrar do Sérgio Abujanra, que foi secretário de esportes quando foi inaugurado o Chico Neto. O Serginho era uma figura assim que extrapolava o basquete. E outra, eu tive a honra de ser um amigo do Serginho, ele sendo um grande parceiro do museu e me apoiando, indo lá, fazendo discurso, sabe, pedindo para as pessoas apoiarem o Museu Esportivo. Então o Serginho, ele desponta, sabe, nesse grupo de grandes atletas, e daí vem junto com o Cambará, com o Profeta, com o Nino, tantos outros jogadores de basquete, eu vou cometer injustiça. Pimentel do atletismo. E aí eu ia entrar no atletismo, porque eu achei, e eu sou muito conservador nisso, com relação a mudar nomes. Nós tínhamos a prova Susumitame Maringá, uma homenagem ao japonês voador, né, que corria barbaridade e morreu precocemente. Era a prova Susumitame. Aí chega em 1974, aí tem a prova Tiradentes. Podia ter as duas provas, pô. Podia ter as duas. E aí a gente desponta o nome do Vicente Pimentel Dias com as suas irmãs, a Cidinha e a Eva, né? Sim. São grandes nomes de Maringá, do Paraná, do Brasil, né? Sônia Toyoshima, que foi uma atleta e também uma querida, uma doadora de relíquias. Ela e o esposo dela, o Vivaldo Souza Lima, também atleta, dirigente esportivo. Então você começa a falar do futsal, e eu estou me alongando, mas me desculpe, mas não tem como falar do futebol de salão de Maringá dos anos 60 e 70, até fiz um documentário, Histórias que a Bola Pesada contou, dos grandes nomes do futsal, né? Então eu já tenho o nome do Custódio André Neto, o Jacaré, que é o nome do meu campinho aqui em Maringá, que para mim foi o maior nome do futsal, junto com o Miroca também. Aí vai uma seleção de jogadores, eu vou ficar só nesses dois, porque são muitos amigos que eu tenho, que frequentam lá, não citaram meu nome. Mas são muitos nomes, né, do basquete, do vôlei. Do handball tem uma história lindíssima. Professor, professor Marim Mecchia, né? João Marim Mecchia, que foi, é chamado pai do handball do Brasil, não é de Maringá. Ele veio de Nova Esperança para Maringá, formou grandes times, grandes jogadores. E aí a gente tem que lembrar acho que historicamente o handball é a modalidade para a qual a Maringá doou mais jogadores para a seleção, para seleções brasileiras, de categorias diversas. Em função do trabalho do professor Marim. Do histórico trabalho. E nesses nomes todos, né, tem o Teixeira, tem o pessoal do Diderot, tem o Pancho. O Pancho que disputou uma Olimpíada, né, em 1992, quando estava assim, o handball no Brasil estava ainda explodindo, incipiente, né, foi 30 anos atrás. O Pancho Luiz Lopes Vieira, nosso amigo do Museu, doador de relíquias também, doou todo o material dele das Olimpíadas para o museu. Paula, são muitos nomes. Completar com um nome que é do handball também, que é o Henrique Teixeira, né? Teixeira, daqui de Maringá. O Marcelo Junqueira. Junqueira. Tem muita gente ícones boa. Muita gente boa. E agora eu passo a bola para você, Robson. Robson Xavier está aqui, nosso secretário, e eu vi que enquanto o De Paula falava, você também lembrava alguns nomes. E antes da gente entrar em como está o esporte hoje aqui em Maringá e a perspectiva para o futuro, eu gostaria que você me contasse das suas memórias relacionadas ao esporte aqui na cidade. Ave Maria, vamos lá, vamos saber a minha idade. Na realidade eu sempre pratiquei muito esporte, fui atleta do voleibol indoor. E naquele momento, lá em 96, eu fazia um outro curso, que era Direito. Enfim, mas mesmo estudando o curso de Direito, em 2000 eu desisti do Direito e comecei a Educação Física e trabalhar com voleibol realmente como profissão. Fundamos a Associação Maringaense de Voleibol de Praia e desde então a gente trabalhou nesse processo de formação. Em 2009 a gente conseguiu dar um boom com relação ao voleibol de praia, com o advento da Vila Olímpica.
né? E nesse período todo a gente foi formando muitos atletas. Então a gente chegou aqui com os atletas das nossas categorias de base, conquistamos 12 títulos brasileiros. Através desse trabalho que nós fizemos aqui, em 2015 assumi a seleção brasileira. E aí, desde 2015 até o atual momento, ainda continuo como coordenador das seleções brasileiras de base. Tive a oportunidade realmente de jogar alguns campeonatos mundiais, acho que foram 7 ou 8 campeonatos mundiais. A felicidade de vencer 4 campeonatos mundiais, ano passado ficamos em terceiro. Mas mais do que vencer os campeonatos mundiais, a gente trabalhou na formação. Esses campeonatos que a gente conquistou foi com atletas formados aqui em Maringá. É isso que faz o Maringá um diferencial. Como uma cidade que investe realmente no esporte, esse trabalho, assim, foi muito gratificante ter chegado, claro. Um pé vermelho do interior do Paraná, chegar a uma seleção brasileira é sempre muito complexo, porque é algo que sempre foi destinado aos cariocas, alguns nordestinos, então assim era uma novidade. Então esse trabalho que a gente fez no voleibol de praia, que a gente chegou, é muito desse fruto do investimento e da característica que Maringá tem. Maringá é uma cidade apaixonada por esporte, as pessoas gostam de esporte, praticam esporte. Então a minha história aqui com esporte se mistura muito a isso, nesse processo de formação, esse processo aí até chegar ao alto rendimento, acabei crescendo muito com o esporte, tendo contato com muitas pessoas. Aí tive a oportunidade de trabalhar com o Comitê Olímpico, fui chefe de missão 2 vezes de jogos no Comitê Olímpico. Então isso acho que acabou me alavancando, me dando condições para poder trabalhar com o esporte, dizendo assim, um pouco mais profissionalmente falando, né? E avançar. Conheci muitos países, participei de muitos jogos, entendi como funcionava a mecânica, né, de todas as instituições. Então, minha história com o esporte se mistura a isso, tanto a Maringá quanto a esses outros eventos, e tudo isso graças ao que a gente tem na história maringaense, entendeu? Foi formado. Então, Maringá é uma cidade que respira, então a história que eles contaram aqui faz parte, porque realmente estimula a todos realmente a praticar. Ele falou do exemplo, né, do menino que gritou o nome no futebol. Então, a gente hoje investindo no esporte, tendo essas figuras icônicas aqui, estimula as crianças nossas aqui do nosso município a participar. Então, minha história mais ou menos com o esporte justamente foi aí. Esse processo de formação, de trabalho com o voleibol de praia e o voleibol indoor. Você falou uma frase que eu acho que resume boa parte do que a gente vem conversando aqui, que é Maringá é apaixonada por esporte, Maringá respira esporte, é uma cidade que realmente valoriza muito isso. A gente está falando de esportes profissionais, mas também o amador é muito importante esse fomento. E Maringá também só consegue despontar porque para você ter uma alavanca ali, né, e conseguir se despontar no esporte, você precisa de estrutura, de lugar para poder jogar, treinar, correr, enfim, e precisa também de apoio, de incentivo. Se isso não é fomentado, dificilmente você consegue bons resultados. Isso a gente está falando tanto de esportes profissionais quanto de esportes amadores. E a cidade realmente tem uma vertente ali, né, uma visão esportiva muito forte. Você mencionou a Vila Olímpica e realmente eu acho que para muitos esportes foi um divisor de águas, a criação da Vila Olímpica. Porque a gente tem sim o Willie Davis, que é fundamental ali, é paisagem de Maringá, né? A gente tem o Chico Neto, a gente tem grandes estágios, mas faltava algo. Acho que a Vila Olímpica veio para complementar e mostrar a diversidade que Maringá pode representar no esporte como um todo, né? Exatamente. O advento da Vila Olímpica, eu acho que, como eu citei antes, é um divisor de águas. A estrutura que hoje, para ter atleta de alto rendimento, vocês há de convir comigo aqui, nós precisamos de estrutura. Os atletas não nascem ou não brotam sem ter uma estrutura. Então não tem que ter só estrutura, mas tem que ter fisiologista, tem que ter preparador físico, tem que ter bons técnicos, tem que ter investimento para se poder viajar. E esse processo é longo. Para se formar um atleta de alto rendimento, você não forma um atleta de alto rendimento com menos de 5 anos de treinamento. Nenhum atleta chega ao alto rendimento com menos de 5 anos de formamento. E nesse processo ele tem que passar por fases. Nessa fase ele tem que ter bons técnicos, não quando ele tem 18 anos, e sim quando ele está lá no processo de formação. 10, 11, 12, 13 e 14 anos. Essa a gente chama de fase de ouro da formação do atleta ou da formação da criança. E é nessa hora aí que eu tenho que ter bons técnicos. Então aqui em nosso município a gente justamente está fazendo isso agora. A gente dividiu. Nós temos as entidades, nossas associações esportivas, que fazem um trabalho brilhante em nosso município. Nós somos o que somos hoje muito pelo trabalho que as entidades fazem do terceiro setor, que é um braço onde a Secretaria de Esporte não poderia alcançar, que nós não temos nem condições logísticas de fazer isso, mas a gente está carente dessa parte de formação. Nós estamos resgatando justamente isso. Então, hoje a Secretaria de Esportes tem um trabalho, a gente começou um programa que chama Esportes para Todos. Então, dos 7 até os 14 anos, a responsabilidade é nossa agora. A partir dos 14 anos até esse processo de alto rendimento, é com as associações esportivas. Então, esse processo dos 7 até os 14, dos 14 até os 21 e assim por diante,
é o que faz de Maringá esse diferencial, que a gente consegue completar todo o processo de formação. E estamos investindo principalmente nesses meninos e principalmente nesses profissionais. Então, o advento da Bolsa Técnico é muito importante nesse processo. Hoje, muitas vezes aconteceu das pessoas só irem lá e dar o treino por amor, né? E é muito complicado, por amor, você fazer o tempo inteiro e ter uma dedicação exclusiva. Então, a gente ter a Bolsa Técnica hoje é um diferencial, porque nós temos bons técnicos que trabalham na formação dessas crianças, que vão suprir o time de futebol, vão suprir o time do handebol, o time de vôlei, o time de voleibol de praia. Então, assim, a gente está conseguindo resultados nessas divisões de base, provavelmente eles vão ter resultados mais à frente também. Então, essa é a nossa política, assim, voltada para o esporte, e o esporte de rendimento. Mas que automaticamente vai trabalhar na base também, que é a parte social, que também vai estar sendo trabalhada consequentemente junto daí também. Mesmo porque, como você colocou agora, nem todo mundo vire atleta de ponta, mas o esporte muda vidas, o esporte transforma realidades, né? Exatamente. Na realidade, esse processo que a gente faz de aumentar o leque é fundamental porque lá na frente se afunile. Mas nem todos vão ser atletas de alto rendimento. A gente tem que lembrar disso, que não é a nossa função como Secretaria de Esportes trabalhar para formar só atletas de alto rendimento. Nós temos que abrir oportunidade para que todos possam participar do esporte. Esse é o papel da Secretaria de Esportes e esse é o papel nosso no esporte. Atingir o máximo de pessoas possíveis para que lá na frente ela tome essa decisão. É uma decisão que nem é minha, não é do Viola, não é de Paulo, nem de ninguém, é do próprio pessoa. E ele vai reconhecer se ele tem condições ou não e vai trabalhar com relação a isso. Mas esse processo de formação é fundamental. E isso que você colocou das estruturas disponíveis para que esse treinamento seja oferecido, para que o esporte se desenvolva, é muito legal porque atrai competições para Maringá. Maringá foi e é cada vez mais sede de grandes campeonatos, de grandes competições nacionais. De Paula tem o registro de algumas delas lá no museu também, né? Que marcaram época e até hoje isso acontece, né? Vocês lembram de alguma grande competição que foi sediada aqui? De Paula, passo a bola para você, para voltar aqui para o Xavier depois, mas me conta sobre isso. Eu estou com o pé no passado. Eu me lembrei quando você perguntou, até conversando quando o Viola fez a primeira transmissão, a primeira que eu fiz, que eu tive coragem de ir para um microfone, com um jogo ao vivo. Menina, é a coisa mais louca do mundo. Isso é coisa para quem é radialista, igual o Viola. E eu fui fazer comentários do primeiro campeonato sul-americano de futebol feminino em 1991. E o Marcelo Henrique fazendo a narração. E eu trabalhei naqueles jogos, sabe? Brasil foi campeão, o Brasil feminino estava começando, né? O Cici, Formiga. A Cici, que era a craque. Roseli. Então eu me lembro desse evento, Maringá tem isso, em 1991 já, mais de 30 anos, eu me lembro desse evento. E atletismo, história, né? Quantos campeonatos brasileiros de atletismo Maringá já sediou? Muitos. No âmbito do ciclismo, agora também campeonatos importantes. Pan-Americano, acabamos de ser sede, né? Nós somos sede do primeiro Pan-Americano do Paradesporto aqui em Maringá, esse ano em 2022. Somos sede do Campeonato Brasileiro de Voleibol de Praia, Campeonato Sul-Americano de Voleibol de Praia. Temos o time da Superliga, né? Então não é um evento específico, mas toda semana nós temos jogos da Superliga, alguns jogos transmitidos. Temos a Liga de Handebol que acontece aqui em Maringá, nós temos o futsal que acontece em Maringá, já fomos sede da Copa Brasil de futsal, da Copa Brasil de voleibol em 2014, rediamos os jogos da Seleção Brasileira de voleibol da Liga Mundial em 2014. Enfim, é uma gama infinita de eventos que a gente consegue trazer para Maringá, muito apoio do poder público, da iniciativa privada, mas pela nossa infraestrutura também. Você citou até o Paradesporto e como tem para-atletas maringaenses despontando, né? Exatamente, é outra vertente nossa do esporte, né? Que a gente está trabalhando sim o esporte e rendimento, mas também estamos muito grande o Paradesporto. Hoje a gente fez uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A gente conseguiu trazer o Centro de Referência Paralímpica aqui para Maringá, né? Responsável aqui em Maringá é a Arielle, ela nos está dando suporte. Então, ano passado, na sequência de trabalhos que nós estamos fazendo, a gente fez uma capacitação com todos os nossos profissionais da Secretaria de Esportes e graças a isso a gente conseguiu abrir agora na piscina dos centros esportivos aulas para pessoas com deficiência, tanto física como também mental. Então, pela primeira vez é um marco, né, na nossa gestão e principalmente no nosso município. E estamos conseguindo atender com mais qualidade essas pessoas, porque era muito difícil a gente atender. Não era culpa do profissional nosso de educação física, assim, porque nós não tínhamos uma capacitação adequada para atender. Porque não é o mesmo atendimento que nós damos para as pessoas com deficiência, principalmente com deficiência mental. Então, a gente está capacitando os nossos profissionais e começamos a atender. Então, hoje na piscina do Centro Esportivo do CSU, que
que nós estamos lá, inauguramos, a gente tem turmas exclusivas para pessoas com deficiência dos dois. Então, isso é um motivo de muito orgulho. E desse processo, surge também os atletas do Paradesporto. Mas eu lembro, de novo, não é objetivo nosso formar os atletas, mas como a gente vai trabalhando, eles acabam pegando gosto e acham que é possível, e é possível, é uma consequência. Assim a gente vai chegando no esporte de alto rendimento. Mais uma vez, a gente abriu uma possibilidade. E a gente vai ver os atletas de destaque, né? A gente vê o máximo agora na Olimpíada, né? A gente viu as gêmeas na natação, que foram medalhistas, nós temos a Meg, que foi medalhista, entendeu? Então, são tantos atletas que nos orgulham. Então, Maringá, se você conseguir ver na história, a gente conseguiu formar atletas, campeões mundiais, campeões brasileiros, campeões quase olímpicos, mas que participaram de Olimpíadas, saídos aqui do nosso município, dos projetos que a gente tem aqui. Isso é o marco. Então, Maringá é referência na formação esportiva e é referência também para o alto rendimento. E além das pessoas que já são daqui, tem muita gente que escolhe Maringá para treinar. Muito. Né? Então, a gente vê, por exemplo, Terezinha Guilhermina, que tem um super rendimento, super conhecido, que vou treinar em Maringá. Vanderlei Cordeiro de Lima, que muita gente acha que é maringaense, né? De tanto que ele representa a cidade e que escolheu treinar aqui. E tantos nomes que realmente são atraídos. Fala, não, eu quero treinar em Maringá, eu vou para lá para me desenvolver lá. Isso acontece muito. Brenda, né? só um minuto. Eu queria fazer uma pergunta para o Xavier. Fica à vontade. Por favor, obrigado. Eu noto assim que tem muitas pautas do esporte, mas eu não vejo a mídia fazer uma divulgação como deveria com relação a muitos eventos que acontecem em Maringá. Eu não vejo assim, penso que poderia ter uma participação muito maior para que o público pudesse aderir, saber, né? Porque quando a gente fala de futebol, carro-chefe, o Maringá, fala do Maringá Futebol Clube, é uma mídia que é muito importante, é muito bom, porque é o futebol, carro-chefe. Agora, você não concorda que teria que abrir um espaço maior para o esporte amador também? Sim, e é o diferencial muitas vezes, né, De Paula? Até para captação de recursos também. E para possibilitar, porque a maior parte desses eventos não tem custo para as pessoas poderem assistir. Então, a entrada, a maior parte deles é franca. A gente não fica sabendo do evento. Então, a gente tem as nossas mídias da prefeitura que estão trabalhando agora. A própria Secretaria de Esportes criou um Instagram também, que hoje é a forma mais fácil de nós podermos divulgar, né? Então, ela vem crescendo cada vez mais e ampliando. Mas eu concordo com você, nós precisaríamos realmente ter mais retorno da mídia para esses eventos. Não só o institucional da prefeitura, sim, exatamente. Porque ela depende também para divulgação. Exatamente. Ela faz um material, ela passa para a imprensa e às vezes não tem essa repercussão que precisa. Né? E a gente está com muitos programas também, De Paula. Além do programa voltado para o esporte, nós também temos muito programa voltado para a saúde, que também é esporte, né? Então, por exemplo, a gente está com o programa da obesidade, uma parceria entre a Secretaria de Esportes e a Unicesumar. Então, nós fomos na Secretaria de Saúde, a gente tem hoje 5 mil pessoas em nossa cidade acima do peso, mais obesidade mesmo, né? Que é um problema de saúde sério. Então, com essa parceria que nós fizemos, nós estamos atendendo as pessoas com obesidade lá no Unicesumar, com nutricionista, com um psicólogo e com todo o trabalho de bioimpedância. Na sequência, eles passam essas pessoas para nós estamos desenvolvendo um programa especial, são 6 meses de acompanhamento, né, para reduzir o IMC deles, para voltar a ter saúde. Nós temos um programa de defesa pessoal das mulheres, né, que a gente está trabalhando justamente com elas assim, para elas identifiquem não só a violência física, né, mas todo tipo de violência que ela sofre no dia a dia. Então, é a parte de defesa pessoal, mas com as palestras em conjunto com elas também, né. O processo de formação das crianças, né, que é o programa Esporte para Todos. Nós estamos com programas também agora que a gente está voltado também para as pessoas com deficiência. Então, todos esses programas aqui para atender a comunidade maringaense no ramo esportivo, mais voltado para a saúde. Então, esses programas, assim, acho que a gente tem que sempre estar divulgando, porque a gente quer realmente fazer o bem para a comunidade maringaense através do esporte. E é isso que a gente busca o tempo inteiro. Aí, volto de novo. Realmente, a gente pode e necessita que realmente a imprensa, não só institucional, mas a imprensa sempre possa divulgar esses programas que são voltados para a comunidade, né? Mesmo porque você falou agora, eu vou reiterar, que esporte é qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só de entrar como patrocínio, de entrar como apoiador de grandes times, ou mesmo do esporte amador ali, mais organizado. A gente está falando de corrida de rua, a gente está falando de meu campinho, a gente está falando de fomentar que as pessoas realmente pratiquem, qualquer que seja, mas pratiquem uma atividade física, pratiquem uma modalidade esportiva, talvez não com o foco em despontar no esporte, como você bem colocou, sim, mas em cuidar da própria saúde, né? A gente é conhecido como uma cidade com uma qualidade de vida muito grande e por suas áreas verdes,
longe, sim, mas também por muitas áreas ao ar livre que propiciam e incentivam a prática esportiva. Então, você está passando ali pela Vila Olímpica, que legal, hein? Será que eu posso jogar vôlei aqui? Será que eu posso nadar aqui, né? Fazer natação? E usar os espaços mesmo que são da cidade, que são para as pessoas, que elas se sintam cada vez mais impelidas a isso, né? As grandes provas que nós temos aqui de corrida de rua e que são muito importantes para a região inteira, né? Que trazem gente do Brasil inteiro, de outros países, para competir aqui. E isso é muito simbólico para a cidade como um todo, né? Com certeza. Ó, na parte da corrida, nós instituímos o programa Corra Maringá agora. Tem 2 professores que são itinerantes. Então, eles atendem lá no Willie Davis, estão no Parque do Ingá e também no Bosque 2. Então, as pessoas podem se cadastrar e estão ensinando as pessoas a correrem, a parte do treinamento. Então, vai para essa linha também. E o investimento que a gente vem fazendo agora na infraestrutura, né? O prefeito Ulisses Maia, eu acho que nós temos a cultura aqui dos nossos centros esportivos. O De Paulo sabe bem o quantas pessoas passaram pelo centro esportivo. Muitas das histórias esportivas de Maringá nasceram no centro esportivo. Eu comecei a jogar futsal lá com o Jorginho, em 1988, 90, lá no centro esportivo. De lá fomos jogar vôlei. Jorge Inocente, né, meu professor. Tinha o Preto, Diógenes Pinto Júnior, lá, nosso diretor de centro esportivo. 2 craques de bola. Eu e a minha turma, meus amigos, que até hoje nós somos amigos, são frutos dos centros esportivos, né? Então, os centros esportivos passaram por muitas gestões sendo deixados de lado, abandonados. Então, a gente tem alguns centros esportivos em situação precária. Mas agora a gente está reinvestindo, né? O prefeito autorizou, fizemos um empréstimo para poder fazer as obras do centro esportivo. O primeiro foi o CSU. Esse ano nós inauguramos o centro esportivo do Jardim Alvorada, reinauguramos ele. Na sequência teremos o Operário e mais 6 centros esportivos vão estar completamente reformados. E esses programas é justamente para atender e resgatar essa população de volta lá para o centro esportivo. Porque lá sim, lá no bairro, lá no cantinho, lá é que tem as crianças, é que tem as pessoas que mais necessitam do trabalho nosso da prefeitura para servir. Você descentraliza isso, né? Você leva para perto das pessoas. A gente quer levar o esporte onde ela está, lá na cidade, onde é mais próximo. E tem mais. A gente alterou os horários de funcionamento dos centros esportivos, né? Os centros esportivos fechavam um pouco mais cedo, entre 5h30 e 6 horas. Agora os centros esportivos, alguns já estão fechando às 7, às 8 e às 9 da noite. É porque esses horários são horários que a população mais necessita. Para você ter uma ideia, em 2021, quando nós assumimos, tínhamos 6.000 atendimentos por dia. A nossa meta era em 2022 chegar a 10.000. Já passamos, estamos com 11.956 atendimentos por dia nos centros esportivos, né? Só no centro esportivo do CSU são 2.500 pessoas matriculadas. Lá é o nosso carro-chefe, que daquele centro esportivo, que é o nosso modelo, a gente quer replicar eles em todos os centros esportivos que nós podemos abrir. Porque também é questão de estrutura. Lá no centro esportivo do CSU, eu tenho condição hoje de ter aula das 6 da manhã às 9 da noite na piscina, porque ela está coberta e aquecida. Nos outros centros esportivos a gente não consegue fazer isso daí com a natação, que é o que mais tem alunos, né? Mas está funcionando. O campo de futebol, nós temos a quadras de areia, de basquete, futsal, voleibol, vôlei câmbio, handball, enfim, todas as modalidades contidas lá naquele espaço. E é isso que a gente espera poder colocar em todos os centros esportivos novamente. Legal demais. Eu vou pegar o seu gancho do centro esportivo para a gente ir já encaminhando para o encerramento. E eu queria, para a gente encerrar, Juninho, começando por você, que você trouxesse a sua primeira memória de você, ou praticando, ou assistindo, acompanhando esporte aqui em Maringá, e a sua perspectiva também para o esporte aqui na cidade para os próximos 75 anos. Legal. A minha memória, a primeira memória de esporte em Maringá é o Willie Davis, sem sombra de dúvida, é o estádio. Eu realmente me lembro, me vem na memória o meu pai me levando para o estádio, né? E isso foi aquelas cadeiras amarelas e vermelhas, né? Não tinha nem força para quebrar o amendoim, eu batia no braço da cadeira, assim, para comer amendoim. Então, a primeira memória foi essa. Eu pratiquei um pouco futsal no colégio, e por incrível que pareça, eu joguei basquete no colégio, né? Com essa altura toda que eu tenho, graças a Deus, levaram para outros anos, porque no basquete não ia dar. Mas eu pratiquei basquete, então essa foi a minha primeiras memórias praticando esporte, né? E só linkando uma coisa, aproveitando porque o Robson Xavier falou, essa semana nós recebemos no CT, no CT do Maringá Futebol Clube, 30 crianças de um projeto social da prefeitura, né, que foram fazer o Dia do Desafio. Uhum. Então, o próprio clube também busca essa promoção. A gente quer desenvolver esse ser humano, independente se ele vai seguir dentro do ramo esportivo ou não, mas ele se aproximar, ele se espelhar
num atleta, ele conseguir ter essa aproximação, pode fazer uma mudança de vida. Ele escolher seguir um exemplo de uma pessoa que se deu bem no esporte ou seguir um exemplo de uma pessoa que se tornou um bandido, alguma coisa assim, né? Então isso pode realmente fazer a mudança. Então essa aproximação é muito importante para nós, e o Maringá Futebol Clube sempre vai estar aberto também a essa situação. Vou fazer até um gancho no que o Juninho falou, né? Não é o Robson que está dizendo, tá? São os estudos. Hoje as crianças têm séria dificuldade em lidar com frustração. É uma das características das novas gerações, principalmente as crianças. Elas não lidam com a frustração da forma que a gente lidava antigamente. E elas também não têm persistência. Elas também desistem muito fácil. Então, no esporte, se frustrou, perdi, não consegui fazer, eu estou deixando, muitas vezes. E o esporte justamente entra nesse aspecto. Não é que ele pode ser, muitas vezes, o atleta profissional, mas o esporte ele vai aprender a realmente lidar com essa frustração. Ele vai entender que ele precisa persistir, que no primeiro obstáculo ele não pode desistir. Então, esse é só um dos exemplos que o esporte pode fazer. Realmente mudar essa geração que está vindo aqui, que é muito ligada na parte digital e que sempre consegue as coisas, assim, de certa forma, um pouco mais fácil. E o esporte pode dar essa lição que ele acabou de dizer. Então, os estudos vêm provando isso, que a gente tem realmente investido no esporte para melhorar não só a qualidade de vida, mas até a qualidade mental das crianças nesse processo de desenvolvimento. Importantíssimo esse ponto que você colocou, realmente. Viola, te faço a mesma pergunta. Me conta aí desses anos todos na editoria esportiva, uma história que te marcou bastante, que você tem uma boa lembrança e guarda, talvez a melhor guardada aí, eu sei que vai ser difícil selecionar. E a sua visão para o esporte em Maringá nos próximos 75 anos? É verdade. Das lembranças, muitas boas, muitas nem tantas, mas uma curiosa é que em 1977, quando o Grêmio de Esportes Maringá foi campeão, no penúltimo jogo decisivo aqui no estádio regional de Davis, também no Rio de Davis, eu à época prestava o serviço militar no tiro de guerra. E como tinha jogo do Grêmio, eu disse a mim mesmo, hoje eu não vou ao quartel porque tem jogo. E não fui para o estádio. E à época, a gente, quando tinha jogo às 3h30 da tarde, 4 horas, a gente já se mobilizava a partir das 8 da manhã. Então, você sabe, as caravanas, o encontro com os amigos nos bairros. Enfim, aquele dia eu dediquei ao Grêmio. Falei, hoje eu não... A pátria que me perdoe, mas hoje eu vou dedicar ao futebol. O jogo era contra o Coritiba. E fui ao estádio. Antes do jogo começar, houve as instruções no quartel, e os soldados foram liberados, e um soldado falou, o sargento quer falar com você, ele quer saber por que você não foi. E eu, tolo, com 18 anos, falei, gente do céu, e sabe o que fiz? Saí do estádio, fui me apresentar no quadro, perdi. Falei, já estava perdido, não tinha nada que fazer isso, quer dizer, o dano disciplinar já estava cometido, não poderia ser pior. Então, eu tenho essa lembrança, entre tantas, do futebol. Depois tive outras boas. A triste foi esse de 2014, viu, Juninho? Seu time MPRS. Foi minha triste também. Mas eu não aceito este resultado até hoje. Viola, mas esse ano, na campanha desse ano, nós tivemos bons jogos, né? E não posso deixar de registrar aqui aquele jogo que eu acho que vai ficar o jogo da memória dessa temporada, dessa competição. Que foi o 5x0 contra o Cascavel. Aquele 5x0 foi bonito, hein? O jogo de chuva, estava lá, Xavier, também. E decisivo, era preciso vencer o jogo. E era o jogo que nos garantia a Copa do Brasil e a vaga na Série D. Então foi um jogo que eu assisti, graças a Deus, teve uma definição, foi rápida, né? Mas assim, foi do início ao fim com muita emoção para minha família ali, minha filha, minha esposa, meu filho também, todos assistindo, e realmente foi um jogo que marcou, porque a gente conversa com todos os atletas assim, pô, mas aquele jogo do 5x0 foi legal, né? Então, eu editei esse jogo pra TV, e a cada gol que a gente colocava no VT passando, a gente comemorava de novo, falou, olha esse gol, olha esse agora! E foi marcante, incrível, foi um 5x0 que, olha, marcou de verdade. Alma, né? Porque deu dia de chuva, então foi tudo perfeito aquele dia. Nós abordamos o passado distante, o passado recente e o presente. Eu acho que não poderíamos, numa oportunidade como essa, num colóquio como esse, deixar de citar o Aruco Maringá, que é uma instituição de futebol profissional que se instalou em 2020. É bem recente. Ascendeu, a história do Aruco disputou é a terceira divisão, recente. ascendeu para a segunda, está na segunda, prestes a ir para a primeira. Exatamente. Na temporada de 2023, em consequência, poderemos, nós outros maringaenses, contar com 2 agremiações na elite do futebol estadual. A exemplo do que fazem os dirigentes maringaenses, também nesse Aruco Maringá, a administração é feita com muita seriedade, tanto que os resultados
proporcionaram explicitam isso, essa ascensão meteórica então, mesmo, eu né? acho que não é uma agremiação jovem que representa Maringá. Então, oxalá tenhamos em 2023 2 times na primeira divisão que vençam melhor. Penso melhor E que seja o Maringá. Mas Não era posso isso, deixar de e gratidão puxar. pelo fato de terem me convidado para esse encontro. Bom demais ter você aqui. De Paula, vamos lá, vamos lembrar então qual que é a sua maior ou melhor lembrança desses anos Eu todos. vou procurar fazer um resumo de tudo que eu ouvi aqui. Logicamente, as minhas primeiras memórias com relação ao futebol, né? Com relação ao esporte e ao futebol. E eu me lembrei um tempo atrás que eu gostava de pregar posters da revista Placar na parede, não do meu quarto, do nosso quarto, que era eu e meus irmãos. E, então, desde aquela época eu gosto de pregar as coisas nas paredes, então é por isso que tem um museu. Então eu sempre fui muito ligado ao futebol. Até hoje as publicações que eu tenho na área de Maringá, da política, da poesia, sempre tem um viés para o futebol muito forte. E memória de criança é jogar nos campinhos, né? Não era, minha adolescência não era do tempo de infância e adolescência, não tinha centro esportivo, Xavier. Então era nos campinhos de terra mesmo. E eu me lembro muito das quadras do Santo Inácio, do Caltri, do Chico Neto, da Balanças Penha, tantas quadras aqui em Maringá que eu gostava muito de jogar bola. Maringá. Minha paixão pelo esporte, pelo futebol é grande, inversamente oposta à minha qualidade técnica. Eu sou muito ruim, mas eu adoro futebol. Não, gosto de fazer gols. E aí você me pergunta também sobre essas memórias. Não tem como não lembrar do estádio Willie Davis, né, dos grandes jogos no Chico Neto também, do Maringá Clube. Então são muitas histórias assim que quando a gente começa a falar com os amigos do esporte, você faz um programa desse para falar de esporte, a gente fica lembrando de muita coisa da infância, né? Agora, quando o Xavier falava dos centros esportivos, dos programas, né, dos projetos que tem, eu sempre digo que a administração tem que ser feita para as pessoas. Eu sempre analiso isso. Então, quando tem projetos dessa maneira, há necessidade da imprensa divulgar. De alguma forma, tem que distribuir essas informações para a população. Porque eu vejo, Prova Tiradentes é um espetáculo. Todo mundo vai falar aquela semana, aquele mês em abril, antes da pandemia, né? Prova Tiradentes. Aí todo mundo fala da Prova Tiradentes. Aí passa na semana, não vamos falar nada, não vamos falar nada. Eu não entendo isso. Eu acho que tinha que ter uma frequência maior, uma constância maior. Você destina para o futebol profissional, maravilha, é muito bom, precisa, é o carro-chefe, mas você não pode esquecer as outras modalidades. Então, fica aqui meu inconformismo da imprensa, não é só de Maringá, isso não é uma prerrogativa negativa de Maringá, mas isso é do Paraná, do Brasil. Que se olhe para outros esportes, para se analise, olhem esses programas que são feitos para as crianças, sabe? Eu penso assim. Criar essa cultura de dar mais voz às outras modalidades também, Verdade, né? Mostrar o que está sendo feito. Terminar contigo, Robson. Vamos lá. Conta pra gente, então, das suas memórias todas aí, qual que está guardada num lugar especial, mais especial. E a tua visão também, agora como secretário, mas principalmente como maringaense, como atleta. Maringá daqui 75 anos no esporte. A minha primeira lembrança é no centro esportivo. Não tem como eu fugir do centro esportivo. Porque a gente saía da escola e já ia direto pro centro esportivo. E no centro esportivo eu ia para nadar. Quando eu comecei a aprender a nadar, a professora era Conte, Miriam, lá no centro esportivo da Zona 5. Daí eu saía da natação e ia pro futsal com o Jorginho. E assim ficava até a mãe chegar lá para pegar a gente pela orelha para levar para casa, né? A gente ficava todo dia, da 1h30 até as 10 da noite, se deixasse. Essa é a minha primeira memória. Aí a segunda, porque eu comecei a jogar voleibol, apaixonado por vôlei, quando a seleção brasileira em 92 foi campeã olímpica. Então eu ficava assistindo todos os jogos, aquilo ali. E depois, com relação no decorrer da vida, comecei a andar ali. Chegamos à seleção e pude conhecer um pouco mais de perto o Carlão, que era o capitão da seleção em 92 e se tornou um grande amigo, né? Dei treino pro filho dele, levei pro Mundial o filho dele, a gente tem uma relação muito próxima, né? Então a gente ficou muito, muito parceiro com relação a isso. Então, umas coisas que me deixam muito felizes, né? De passar como a história, a gente vai vivendo naquela linha do tempo
Então, né, é fã dos caras, né? Giovanni, a gente divide a mesma mesa de vez em quando para poder conversar sobre seleções, sobre os esportes. Então, essas coisas acho que me deixam muito felizes, né? Que eram nossos ídolos e hoje a gente conversa ali. E a memória ali mais marcante para mim foi quando, em 2016, foi o primeiro mundial que eu fui com a seleção. E com os atletas que eram meus aqui, que a gente conseguiu formar lá. Desde 2011 trabalhar, a gente conseguiu ser campeão mundial sub-21. Né, com o Arthur e com o Jorge. Então isso me deixou muito feliz, realmente me marcou. Porque alguma coisa que a gente começou a plantar lá em 2010, 2011, tem o Gerlis que é conhecido, que era o secretário na época, que me deu muita força, ajudou muito a gente naquele momento, para que a gente realmente pudesse alavancar o processo, né? Acompanhava, até chegou uma vez que ele perguntou para mim, vou me delongar, né? Que é o Arthur, que foi o campeão mundial, que é um grande talento nosso. A gente foi para os Jogos da Juventude, o Arthur perdeu, ficou em quinto, né? Aí ele falou assim, mas você não falou que o moleque era bom? Você não falou que o moleque era bom, era demais? Eu falei assim, eu ainda falei, ô Gerlis, tá vendo esses mais de 100 meninos aqui? Ele hoje perdeu, mas ele aqui vai ter um futuro e provavelmente vai chegar. Ele é que vai ser o atleta profissional de todos esses meninos aqui. Aí o Arthur em 2014 foi campeão brasileiro, foi campeão mundial sub-19, foi campeão brasileiro em 2015 de novo, campeão brasileiro em 2016 e campeão mundial sub-21 de novo. E aí foi campeão mundial em 2016. E aí, nos outros eu não estava, e a partir de 2015 quando eu assumi eu estava junto. Então isso aqui me marcou muito com relação a isso. E mais pelo trabalho que nós fizemos e pôde coroar com isso daí. Então isso aí é uma das minhas memórias, são essas aqui. E para o futuro eu acredito que Maringá está plantando agora algo muito bom. Nós estamos realmente reinvestindo nas estruturas, estamos criando alguns projetos, estamos mudando alguns paradigmas que tinham antes. Então a gente está criando coisas do bem, coisas que fazem o bem. Então isso nas próximas gestões eu tenho certeza que não vão ser regredidos. É esse sarrafo para cima, nós subimos o sarrafo. Então vai ser muito difícil a gente recuar. E isso é muito importante para o esporte. Quanto mais a gente conseguir fomentar e aumentar esse número de participantes, mais forte fica o esporte. É isso que eu espero, que daqui a 75 anos nós sejamos muito melhores que hoje. Estamos no caminho certo. Vai ter muita história ainda para entrar lá no museu, né, De Paula, para catalogar ali. Quantas suas também? As minhas memórias esportivas, quase todas são trabalhando, cobrindo um jogo, cobrindo alguma competição. E isso, quando eu vim para Maringá, que eu não sou nascida aqui, mas já sou maringaense de coração, isso me despertou muito interesse. Como a cidade respira esporte nela inteira, né? Então, a primeira prova rústica de Tiradentes que eu fui cobrir, eu fiquei encantada. Falei, gente, quanta gente do mundo inteiro vindo correr aqui. Os primeiros jogos ali no Willie Davis que a gente acompanhou, ver ali o Chico Neto lotado para uma partida de vôlei, né? O pessoal batendo ali, cantando e gritando, vibrando. Ver a Vila Olímpica sendo utilizada, né? Então, ver as pessoas tomando posse dos seus espaços mesmo. O skate, que está ganhando cada vez mais espaço, agora com as Olimpíadas mais ainda, mas a praça de patinação, eu morei muito tempo próximo à praça de patinação e ver os atletas competindo ali entre eles, né? Mesmo que informalmente, e hoje ver isso lá na Vila Olímpica também, em outros espaços, indo para a cidade. E principalmente os centros esportivos. Você colocou e eu já gravei várias vezes em centro esportivo, mostrando o quanto isso é importante para a comunidade. Exatamente. Então faz diferença na vida de criança, de adolescente, que às vezes realmente não tinha um bom exemplo, ou uma boa perspectiva, e que ali, de repente, mesmo que treinando, talvez hoje está sonhando ali em ser um jogador de futebol famoso, ou então de despontar no vôlei, no basquete, na natação, e talvez não vá seguir esse caminho no futuro, mas essa base que está sendo construída agora, com certeza vai dar para essa criança, para esse adolescente, um novo rumo na vida que às vezes vai mudar a história da família deles, né? A gente acompanha isso, algumas histórias que nasceram ali nesses centros esportivos, nasceram em projetos. Na própria UEM, recentemente a gente gravou também com o pessoal do basquete em cadeira de rodas, que está tendo resultados super legais. Então, o nome da cidade crescendo cada vez mais em diferentes modalidades e competições, né? Então, a minha história esportiva, não sou tão atleta, mas principalmente registrando esses momentos e registrando cada um deles, eu vejo o quanto Maringá respira esporte de verdade, né? E eu sei que cada um de vocês trouxe sua história, agradeço muito a participação de todos. E você que está aí me assistindo, te deixo um convite também. Conta aqui nos comentários qual é a sua história com o esporte de Maringá. É assistindo? É praticando? É vivenciando ali?
esse respirar que Maringá tem pelo esporte e conta também como que você gostaria de ver Maringá daqui a 75 anos no esporte. Te convido também, já deixa a sua curtida, compartilha com todo mundo que merece ouvir essas histórias incríveis e também acompanhe os outros episódios da nossa Linha do Tempo. Vem viajar com a gente pela história de Maringá. Te espero no nosso próximo episódio. Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação.